Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos responder um comentário aqui de um membro do nosso canal. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês observarem aqui o comentário. O comentário é do Cláudio. Cláudio é membro do nosso canal. Obrigado, Cláudio, pelo apoio. E ele diz assim: professor, e para inserir pontes em simulações bidimensionais? Simulações bidimensionais utilizam geometrias bidimensionais. E para inserir pontos em geometrias bidimensionais, o procedimento é um pouquinho diferente de uma geometria unidimensional. No caso da geometria unidimensional, a ponte ela é inserida entre duas seções transversais. Então a gente cria duas seções transversais e insere a ponte ali no meio. No caso de uma geometria bidimensional, a gente precisa quebrar a geometria bidimensional em duas partes e criar uma conexão entre essas duas partes. Então, o procedimento é um pouquinho diferente e a gente vai mostrar esse procedimento nessa videoaula para vocês, tá bom? Bom, se vocês quiserem entender muito mais sobre esses assuntos e muito mais também sobre hidrologia, hidráulica, modelagem matemática, atualidades, tecnologia, inovação e gestão em recursos hídricos, enfim, tudo para manter você muito bem informado e atualizado, você já sabe. Se inscreve aqui no nosso canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo que eu, professor Roberto, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Então, bora lá, direto para a nossa videoaula de hoje. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Tela compartilhada. Eu vou abrir aqui o meu RecRaiz. Esse projeto é um projeto já de uma simulação que eu fiz anteriormente, né, utilizando uma malha bidimensional, onde, deixa eu fechar aqui, deixa eu abrir o ResMap para vocês visualizarem a área. Eu já tenho uma geometria, uma malha bidimensional, né, que a gente observa aqui as células computacionais, e nessa malha computacional tem uma ponte aqui, ó, nessa região, tem a localização de uma ponte. Então, foi feito um aterro nessa região e a gente observa que o perímetro ele segue aqui o espelho d'água. Só que a ponte vai promover alterações na hidráulica nessa região do canal, tanto no nível como nas velocidades. Então, por quê? Porque a ponte ela estrangula, né, a seção transversal e a presença também dos pilares da ponte influenciam no escoamento. Então, é importante representar essa estrutura que vai afetar o escoamento, certo? Mas como é que a gente define, né, então, esse elemento hidráulico na geometria? É bem simples. A gente não vai usar o ResMap, a gente vai usar o editor original aqui do RecRaiz, que é o editor de geometria original. No editor de geometria, a gente já está aqui, né, exatamente nessa região da ponte, vocês observem aqui, onde tem uma parte mais estrangulada aqui, né, do canal, que é exatamente nessa região onde foi feito o aterro. Primeiro a gente precisa inserir uma conexão nessa área bidimensional. Como é que a gente insere uma conexão? É muito simples. A gente vem aqui, ó, nesse botão de adicionar nova conexão entre áreas bidimensionais. Então a gente clica aqui nesse botão, vai ficar o lápis ativo e aí eu vou começar aqui a digitalizar, colocar uma reta, né, para representar aqui a ponte. Vou até o ponto final da ponte e aí ele abre essa caixinha onde eu preciso digitar o nome dessa conexão. Vou chamar o nome dessa conexão de ponte. Dá um OK. E a gente observa, né, que o traçado que eu fiz, que foi uma linha reta, não segue exatamente as faces das células computacionais, né, exatamente nessa geometria bidimensional. Então, o que é que ele vai fazer? O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa quebrar essa geometria, reformular essa grade computacional para que eu represente o traçado real da ponte, que é uma reta. Como é que eu faço isso? É só clicar com o botão esquerdo em cima dessa conexão que eu acabei de fazer e clicar aqui nessa opção de forçar a conexão interna com uma break line com uma linha de quebra, né, nessa área bidimensional. Então, clicando nessa opção, ele já remodela essa área bidimensional, então ele quebra, né, essa região bidimensional aqui, ó,
a montante da ponte e a jusante da ponte. Então ele faz essa separação e com essa conexão hidráulica, né, que é a ponte. Bom, o que é que falta agora? Precisa inserir as informações da ponte, as informações hidráulicas da ponte, né? Qual é o traçado dela, o desenho dessa ponte, se ela vai ter pilares ou se ela não vai ter pilares. A gente vai fazer um traçado bem simples da ponte, né? Só com o vão dela, certo? Então, para representar a geometria da ponte, a gente vai utilizar essa opção aqui, ó, que é editar conexões entre áreas bidimensionais. Então, clico aqui, ele vai abrir esse formulário. A gente observa aqui que na opção de conexões já está o elemento ponte que eu acabei de criar, né? Então, a conexão ponte que eu acabei de criar. E aqui, nessa opção, você tem os tipos de estruturas. Então, tem vários tipos aqui, né? Barragens, comportas, e também tem bueiros, né? E também tem a opção de ponte, certo? Então, eu vou clicar na opção de ponte, mas antes deixa eu copiar essa figura aqui, porque essa figura seria a seção transversal da ponte. Deixa eu clicar aqui. Pronto. Só para ter a figurinha aqui da ponte, para que a gente tenha o traçado dela. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso mudar essa opção aqui, o tipo de estrutura para ponte. E aí, observem aqui que ele não está plotando mais seção transversal, porque primeiro a gente tem que digitalizar a geometria da ponte, e aí sim ele vai aparecer a geometria da ponte com a seção transversal, certo? Bom, existem aqui algumas opções, né, relacionadas a esse tipo de estrutura, que é a ponte, que seria o deck ou a rodovia que passa por cima. Eu tenho aqui o pier, né, que são os pilares, né, da ponte. Tem também outras opções aqui, tem a parte de aproximação de modelagem de ponte e os parâmetros hidráulicos que a gente vai usar também aqui nesse vídeo de hoje. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desenhar a geometria do deck, né, que é onde vai passar a rodovia. Quando a gente clica nessa opção de deck, rodovia, ele vai abrir esse formulário e nesse formulário ele tem alguns campos, né, que a gente precisa preencher. Por exemplo, distância e a largura da ponte. Bom, o que é que seria a distância? A distância é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar uma figurinha para vocês, essa daqui. A distância, você está vendo aqui a rodovia, né? Então eu tenho a largura da ponte, que é onde passa a rodovia, e aqui eu tenho a parte do aterro, certo? Então a gente está vendo um perfil aqui, né? O perfil do talude e do aterro. E a gente precisa dessa distância também. Então essas distâncias podem ser obtidas no projeto da ponte, certo? Então eu fiz algumas medidas, né, antes de fazer o vídeo e vi que a largura da ponte ali, no próprio Google Earth eu fiz uma medida ali, a largura era de 10 metros e essa distância aqui era de 5 metros, certo? Então eu vou voltar aqui ao meu formulário, vou colocar a distância de 5 metros e a largura da ponte de 10. Logo aqui embaixo eu tenho uma tabela. Então essa tabela é dividida em duas partes. Então eu tenho aqui uma parte relacionada aos dados de montante da ponte, upstream, e tenho os dados relacionados à parte de jusante da ponte, downstream. Beleza. Então o que é que eu preciso fornecer? Eu preciso fornecer as coordenadas exatamente da geometria dessa ponte. Bom, que coordenadas é essa? Bom, eu vou utilizar essa figurinha aqui para a gente ter a referência. A minha ponte, ela vai ser a seguinte, viu, pessoal? Então eu vou fazer o desenho de um traçado mais ou menos assim, ó. Começa aqui, ela vem para cá, tem esse vão até 250 metros, certo? E o deck vai passar aqui por cima, tá? Então tem mais ou menos esse desenho da ponte. Então vai ficar esse vão aqui onde vai escoar a água aqui por baixo, certo? E todo o resto aqui vai ser aterrado, vai ser ponte, tá? Então aqui por cima vai passar o deck. Essa ponte ela tem aproximadamente 10 metros de altura. Então eu tenho a base da ponte, então tem uma cota inferior e tem uma cota superior. Essa cota inferior aqui é 8 metros acima aqui do meu datum, né? Que é o zero. E a parte superior, onde passa a rodovia, é 10 metros. Então eu tenho 2 metros aqui, né? Dessa espessura. Essa espessura aqui da ponte, de 2 metros. Tá bom?
Então eu preciso desenhar. Como é que eu desenho ela? Então vamos voltar aqui para o editor. Deixa eu voltar aqui para o editor. Está aqui o nosso editor. Então a estação seria a posição. Então a posição, começando pela margem esquerda, 0. O máximo, então, da rodovia é de 10 metros e o mínimo ali, no caso da estrutura da ponte, vai começar aqui um 0, né? Vou colocar -6, tá? Para garantir ele até o final, até a base lá. Cadê? Formulário. Vou colocar aqui -6. Então, aqui essa é a primeira coordenada. A segunda coordenada da estação eu vou colocar 50 metros, né, da margem esquerda. 50 metros, 10, -6 também. Depois ela vai até lá em cima, ó. E 50 -6 depois vai até aqui em cima, até a cota, essa cota aqui, né, que vai formar aqui a ponte. Então, nessa posição, eu vou voltar aqui, é a posição, né, 50 em relação à margem, 10 e a espessura da ponte tem 2 metros, então a parte inferior ali, a cota inferior é 8. Esse vão vai até 250 metros, então 250 metros, até a distância, 250 metros em relação à margem, né? A cota superior é 10, né, que é da rodovia, e a inferior é 8. Depois ela abaixa, né, aqui na posição 250, a cota superior é 10 e a inferior é -6. E finalmente ali até a margem direita, vou colocar aqui na estação 300 metros em relação à margem esquerda, 10, -6 também. Bom, eu vou considerar que a ponte, a geometria da ponte, ela se repete de montante para jusante. Então, eu vou copiar essas coordenadas e colar aqui nesse espaço de jusante também. E o resto eu vou deixar do jeito que tá? Todas as configurações aqui eu vou dar um OK. Vamos ver o desenho. Pronto, exatamente assim como eu tinha projetado, né? Então aqui eu já tenho o desenho, né, da geometria da ponte do deck. Como é que vai ficar esse deck? O deck é a 10 metros passando aqui. E o vão da ponte ele reduziu aqui, né? Ele ficou 50 metros até 250 metros aqui. Então eu tenho uma distância aqui de 200 metros de vão, onde vai passar a água aqui embaixo da ponte. E aí tem outras opções, né? Onde a gente poderia adicionar pilares aqui, aqui, né? Nessa região aqui do vão, da ponte. Enfim, daria para fazer através dessa opção, mas enfim, eu não vou fazer para também até economizar tempo. Isso poderia ser até um assunto de um próximo vídeo, como é que vocês poderiam incluir pilares aí nesse vão, tá? Então eu vou deixar isso para uma outra videoaula. Bom, mas uma coisa muito importante aqui da ponte é essa aqui, ó, que é a modelagem da ponte. Na modelagem da ponte existem dois tipos de métodos, né, que é o método do escoamento abaixo da ponte e o método de escoamento acima da ponte. Então, por exemplo, se o nível da água ele não atinge até a cota aqui 8, então só vou ter escoamento embaixo da ponte, tá? Só que isso a gente não pode garantir, né? Pode ser que tenha um evento extremo e o nível da água suba aqui e vá superar aqui essa base, né? Aqui da ponte, a base que está na cota 8. Então, por isso que existem dois métodos diferentes. Então, tem um método aqui de escoamento embaixo da ponte e o escoamento em cima da ponte. No método abaixo da ponte, a recomendação é usar o método da energia, tá? Então, existe também, por exemplo, o método. A gente poderia escolher mais de um método, né? Por exemplo, se ele não consegue calcular por um método, ele usa o outro método. Mas o método de energia é um método padrão que, assim, é um dos mais recomendados. No método, por exemplo, do momento, a gente teria que fornecer, por exemplo, o coeficiente de arrasto, né, que é o coeficiente de perdas, né, por perda de carga, né, que vem a ter ali embaixo da ponte. Então, é mais uma informação que você precisa fornecer. No método de energia, você não precisa fornecer essa informação do coeficiente de perdas. E no método de escoamento acima da ponte, ou seja, quando ela tocar ali, né, quando a água tocar a cota 8, o que é que a gente pode escolher? Você tem o método de energia, que é o padrão, que é muito bom também, mas um dos mais recomendados é utilizar o método da pressão, né? Por quê? Porque
Quando a cota da água ficar acima de 8, o que é que vai acontecer? Esse vão aqui ele vai funcionar como um conduto, né, sob pressão. E aí o método de pressão ele é muito mais apropriado para o cálculo, né, em relação ao método de energia. O método de energia é a aplicação da equação de Bernoulli só. Então eu recomendo muito, né, o método de pressão, porque ele vai usar uma equação, né, de conduto forçado que seria, né, mais próximo da realidade. Tá? Então eu vou dar um OK aqui e por fim, né, na configuração, basta a gente definir os parâmetros hidráulicos, né, da ponte. Os parâmetros hidráulicos eles estão definidos aqui por padrão. Né? Então aqui eu tenho o número de pontos, né, na curva de escoamento livre. Então ele já tem aqui os valores padrão. Eu não recomendo mexer nesses valores. Mas existe uma informação aqui que é muito importante e é obrigatória. Se a gente não fornecer essa informação, ele vai dar um erro ao simular, que seria a elevação máxima da água na cabeça ali. Então, a elevação máxima ali é na cota acima da ponte. Então, eu poderia definir uma elevação máxima da água e a água não iria passar daquela elevação máxima. Então, a gente poderia colocar, por exemplo, uma cota um pouquinho acima, né, da cabeceira, por exemplo, 12 metros. Então, a água no máximo vai a 2 metros acima da cabeceira da ponte. Vou dar um OK e eu já tenho definido, né, todas as informações aqui da ponte. Então, eu posso fechar e salvar aqui os meus dados de geometria. Salvei, eu já posso fechar e ir para a minha simulação. Deixa eu fechar essa figura também, não estou usando mais. Vamos aqui para a simulação, vamos ver se der algum erro, a gente volta aqui para corrigir. Vamos lá, clicar aqui em Compute. Deu um errozinho aqui, mas é simples de resolver. Eu esqueci de definir os valores de coeficiente de Manning ali embaixo da ponte. É simples. Deixa eu fechar aqui, voltar para o editor de geometria e aqui em conexões, né, em edição de conexões, aqui está a minha informação da ponte. E para definir o coeficiente de Manning é muito simples. A gente vem aqui em Options e clica nessa primeira opção aqui, que é a seção transversal interna e externa da ponte. Então clico aqui, ele vai abrir, né, essas 4 colunas, 4 campos aqui, né? E aqui eu tenho os campos para eu colocar o coeficiente de Manning. O coeficiente de Manning, a gente pode ver na literatura os valores padrão, né? Eu vou colocar aqui um valor de 0,04. Se você quer manter esse valor constante para toda a seção transversal, não precisa repetir, só basta você digitar no primeiro campo aqui, tá? Então eu vou colocar todo mundo aqui 0,04. Tanto para a parte externa de montante como para a parte interna de montante e jusante. Coloquei, pronto, eu vou salvar aqui a geometria, File, Save, geometria, ele salvou. Vou voltar aqui para a simulação e vamos computar. Ó, ele já computou a geometria, está fazendo o processamento, né, da geometria agora e agora ele vai partir para a simulação. Vamos ver se ele passa. Ele já está fazendo a simulação sem erros, né? E agora é finalizar aqui, né, a simulação para eu mostrar os resultados para vocês, tá? Então eu vou esperar aqui, ele vai demorar um pouquinho, vou dar uma pausa no vídeo e eu retorno na sequência para mostrar os resultados dessa simulação. Muito bem, pessoal, de volta aqui para o vídeo. A gente já viu aqui que já tem 100%, né, de processamento, já finalizou a simulação. Vou fechar aqui e vamos direto visualizar os resultados. Vou visualizar os resultados usando o ResMapper. Tá? Então, aqui a gente vê, né, aqui a geometria, abrir aqui resultados, a gente tem os resultados aqui da simulação, né, mudar o 2D, que eu acabei de fazer. Deixa eu visualizar aqui a velocidade para a gente ver resultados, tem que marcar também aqui, né, senão não vai visualizar. Muito bem, aqui a gente observa, né, o campo, né, de escoamento, que os
A gente pode também colocar os vetores de velocidade para visualizar. Deixa eu aumentar um pouquinho, né, a densidade desses vetores. Deixa eu também aumentar um pouquinho, né, a velocidade e a largura. Visualizar melhor os vetores de velocidade. A gente poderia fazer um perfil, né, longitudinal. Então aqui na linha de perfil eu poderia criar, deixa eu deletar esse perfil aqui. Poderia criar aqui um perfil, uma linha de perfil. Chamar isso aqui de perfil 01. E aqui nessa linha de perfil a gente poderia visualizar, por exemplo, a velocidade, né? A velocidade, como é que ela está a velocidade? Então a gente observa uma redução significativa aqui, ó. Logo depois da ponte, né, tem uma redução significativa. Acelera, depois reduz. Isso é em função do estrangulamento, né? O estrangulamento faz com que eu tenha uma aceleração do escoamento. Aí logo depois da ponte a gente tem uma redução brusca da velocidade, vai desacelerando. Isso em termos de velocidade. Em termos de nível é o inverso, né? Então a gente plotar aqui o nível da água, deixa eu plotar o nível da água para vocês verem. Fazer o mesmo perfil aqui também, plot, nível da água, também para o inverso, então decresce, né? Até chegar à ponte e depois ele sobe o nível de novo, recupera, né? Então é conservação de energia, né? Então eu tenho um aumento, né, da energia cinética e redução da energia potencial e depois o inverso, né, depois da ponte. Bom, tem esses resultados mas é isso, né? A gente mostrou para vocês aí como é que funciona a ponte aí numa geometria bidimensional. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e gostaria que vocês colocarem nos comentários, né, o que é que vocês acharam desse vídeo e também da sugestão aí para a gente sobre sobre novos vídeos, né, que a gente possa gravar, né, dúvidas aí sobre o Hack Rise, tá bom, pessoal? Então, agradeço a, a todos aí e até a próxima.